revista. Eu volto pro começo, tem que entender Eu novamente. viro a página da revista. E acho que a maioria das pessoas faz exatamente o que eu faço. Você deve colocar a pretensão salarial? Não. Isso será discutido numa entrevista. Agora, liste os cursos que você fez. O que é interessante, principalmente você tem cursos que duraram bastante tempo, por quantas horas eles duram? Algum desses aqui durou muito tempo? Durou 2 cursos, desses daí foram de semanas. Você não enfatizou isso aqui. Eu poderia entender, avaliando o currículo, que isso aqui foi um curso de sábado de manhã, das 8 às 11, com 2 horas de intervalo para cafezinho. Agora, os idiomas. I am good profession or good working. Você arranha algum idioma? Em inglês, mas bem muito básico. Não vale colocar idioma básico. Por isso que eu nem salientei muito para quando chegar isso pode soar meio que falso. Tá certo. Parabéns. Você viu que você usou a palavra básico aqui. Meu inglês é muito básico. Dizendo é muito ruim. É melhor não colocar para não correr o risco de alguém dizer, Salmo, muito bem, e te faz uma pergunta em inglês, aí você dá aquela travada. Erros de português é a pior coisa que pode acontecer no currículo. Ali tem um erro de português muito sério, que é o houver. Quer dizer, não existe o plural ali, né? É houve. Sempre pedem para alguém dar uma revisada no currículo para não correr o risco de uma palavrinha passar uma impressão errada sobre você. Para que o currículo seja lido, é preciso que ele chame a atenção de quem vai ler. Mas como? Eu queria te dizer uma outra coisa importantíssima em currículo. Você tem 24 anos, você enxerga. Nem todo mundo que vai ler o currículo é jovem como você. Se você puder aumentar um pouco o tamanho da letra, também seria interessante. Eu queria te dizer uma outra coisa antes de terminar. Uma carta pessoal é um bom atrativo. Uma carta bem simples, de um parágrafo. Seria sempre bom você dizer alguma coisa da tua experiência que tem a ver com aquela empresa. Por exemplo, se for um banco, porque sua família tem conta nele faz 28 anos. Se não for nada disso, porque o nome daquela empresa foi a primeira palavra que você aprendeu a pronunciar. Antes mesmo de dizer Eu reavaliei, né, muitos pontos aí do meu currículo. Mais uma revisada, você vai ter um currículo provavelmente de uma página e meia, com todas as informações que você tem aqui, em formato gostoso de ler. Eu acho que daqui a algum tempo a gente volta a conversar, se Deus quiser, e ver os resultados de tudo isso. Tomara. Mesmo que você esteja trabalhando, feliz com o seu trabalho, mantenha seu currículo sempre revisado e sempre muito bom, porque você nunca sabe quando uma nova oportunidade vai surgir e você vai encontrar o emprego da sua vida. a chance de você ser chamado para uma entrevista, é claro, não vai ser de 100%. Mas ela será muito maior do que se você simplesmente mandar um currículo igualzinho a todos. Viu? Bastante coisa que a gente falou aqui, eles resumiram, e bastante coisa que eu chamei a atenção, ele também falou aí dos erros, enfim. E aqui é esse outro vídeo aqui é bem legal também, é uma consultora de recrutamento falando, então uma selecionadora falando, ela atua no ramo de moda, mas assim, embora ela dê exemplos no ramo de moda, é muito válido para qualquer profissão, porque ela fala um pouco do chá, fala um pouco do currículo, enfim, é bem legal também esse vídeo. Você olhou para dentro de você mesmo, fez um trabalho de autoconhecimento, conheceu o mercado, encontrou um caminho, estabeleceu um objetivo e planejou sua carreira. O que você precisa fazer agora para conseguir? Elaborar um bom currículo. Se a pessoa ficar 4 anos na faculdade e faz um currículo em 4 minutos, não dá. O currículo é uma coisa extremamente importante. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, é como um mercado mesmo. Tem muitos produtos na prateleira, muitos profissionais na prateleira. Você é um desses produtos que está na prateleira, você é um desses profissionais. E quando o recrutador está passando e olhando todos esses profissionais, a primeira coisa que ele vai ver é a embalagem. E no nosso caso, o que é a embalagem? É o currículo.
O recrutador leva em média 6 segundos para fazer a primeira análise de um currículo, para fazer um eye tracking, como a gente chama, né? Que é passar observando alguns pontos mais importantes para ver se esse currículo vai ser interessante para a vaga que ele tem ou não. E aí eu conheço um monte de gente que fala assim: poxa, eu estou divulgando meu currículo há um tempão, ninguém me chamou ainda, meu currículo nem está assim tão ruim. Tem o contrário também. Eu dava aula e eu tinha uma aluna minha aplicadíssima, excelente, que tinha uma boa experiência. Ela me procurou e falou: Ângela, eu estou divulgando meu currículo há um tempo e ninguém me chama nem para entrevista. Eu falei: Aninha, não é possível, que você é uma excelente profissional, seu currículo deve estar péssimo. Imagina, Angela, que é isso, meu currículo não é péssimo, não, você já sabe em todos os lugares que eu passei, meu currículo é muito bom. Eu falei: não, calma, sua experiência profissional é muito boa, o currículo é um documento e seu currículo deve estar péssimo, porque você não está conseguindo mostrar todas as qualidades que você tem, toda a experiência profissional que você tem, a ponto de ninguém nem querer te chamar, sendo que eu sei que tem vagas abertas em diversas empresas para esse tipo de cargo que você quer, porque de repente poderia ser que não tivesse oportunidade para aquilo, é uma coisa a se pensar também, você quer trabalhar com uma coisa que não tem oportunidade, mas nesse caso tinha. O seu currículo que está ruim, a gente precisa dar uma olhada, e estava mesmo. Tinha vários problemas estruturais no currículo dela que realmente nenhum recrutador ia se interessar. Só que quando o recrutador se interessa pelo seu currículo, é que ele vai separar isso, não vai te descartar, depois vai fazer uma outra análise mais aprofundada, aí sim, lendo inteiramente o teu currículo, para aí possivelmente chamar você para uma entrevista para começar aí as avaliações e tal, iniciar um processo para ver se você é a pessoa indicada para aquela vaga. O seu currículo hoje valoriza você? Ele é a melhor embalagem que você pode dar para você como produto? O que a gente tem que pôr no currículo? O que o recrutador olha? O que as empresas querem saber? O que se procura é o chá profissional: conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, no seu currículo, a primeira parte, resumir, mini currículo, resumo do currículo, mini apresentação, existem nomenclaturas diferentes, mas é importante fazer um pequeno texto de um parágrafo que apresenta você, e ele precisa ter claro qual é o seu objetivo e qual é o seu chá, porque o recrutador tem em mãos uma vaga, e essa vaga ele já estabeleceu, a vaga seria o objetivo. Quais são os conhecimentos necessários para um profissional executar esse trabalho e ser contratado para essa vaga? Quais são as habilidades necessárias? Qual que é a diferença? Conhecimento é aquilo que você sabe na teoria. Habilidade é aquilo que você sabe na prática. Então você pode, por exemplo, contratar um profissional de marketing de moda que ele precisa ter muito conhecimento e muita habilidade em questões específicas do marketing da moda. Mas ele só precisa ter alguns conhecimentos sobre criação. Por quê? Porque ele não vai trabalhar com criação, ele só precisa entender um pouco para poder conversar com o pessoal da equipe de estilo na mesma linguagem e compreender o processo. Mas ele não precisa ter a habilidade de criação, ele só precisa ter alguns conhecimentos. Então aí vem a diferença. O que você tem de conhecimento, o que você tem de habilidade, e a atitude é o comportamento. Aqui eu tenho 3 exemplos de 3 currículos de pessoas em estágios profissionais bastante distintos, para poder ilustrar. O primeiro é um exemplo de um estagiário, uma estagiária, que, portanto, não tem ainda nenhum tipo de experiência, só tem conhecimento. Eu tirei os dados, o nome e tal, né, para preservar a pessoa. Estudante do último ano de design de moda pela Universidade X, com curso livre de ilustração de moda pela escola tal, e inglês fluente. Aí o objetivo dela, procura oportunidade para estagiar na área de criação, é o objetivo dessa pessoa. Ela fala dos conhecimentos dela. Tem conhecimento em desenho técnico e ficha técnica. Ela começou bem, porque se você for pegar qualquer vaga para estágio na área de criação, é exatamente isso que eles pedem, alguém que tenha conhecimento em desenho técnico e em ficha técnica. É o primeiro passo. Se ela não colocar que tem conhecimento nisso, ela não vai nem conseguir. Tem conhecimento técnico, conhecimento em desenho técnico e ficha técnica. Bons conhecimentos em modelagem e em desenvolvimento de coleção. Então ela já colocou aí um diferencial, né? O que ela sabe a mais do que o que as vagas normalmente pedem. Bons conhecimentos a mais em modelagem e desenvolvimento de coleção.
Aí ela vai para a atitude dela: sou proativa, determinada, organizada, criativa e com facilidade de relacionamento para trabalho em equipe. Um outro resumo de currículo, também desenvolvido por uma pessoa, sem orientação nossa, nada, que nós pescamos aqui para mostrar como exemplo. Aqui já de um profissional pleno. Engenheira têxtil, graduada pela Universidade X. Esse é o objetivo dela, trabalhar como engenheira têxtil. Experiência de 4 anos em controle de produção e em controle de qualidade das matérias-primas, realizando a orientação de operação de máquinas específicas da indústria têxtil. Vivência em todas as etapas de uma fiação, desde o recebimento da fibra até a conclusão do fio. Então ela consegue explicar muito bem ali, ela quantifica, né, o tempo de experiência que ela tem, que são de 4 anos, e o que ela fazia, com uma vivência grande em todas as etapas de processo. Olha que interessante o que ela coloca agora em relação à atitude dela. Ela fala assim: habilidades na comunicação oral e escrita. Um monte de gente pararia aí, mas não, ela consegue explicar por que isso é importante. Ela sabe para que serve a habilidade de comunicação oral e escrita. E ela coloca: divulgando e consolidando. Um monte de gente pararia aí, mas não, ela consegue explicar por que isso é importante. Ela sabe para que serve a habilidade de comunicação oral e escrita. E ela coloca: divulgando e consolidando. É a rede da escola. O Wi-Fi vai melhorar, hein, gente? É assim mesmo? Hã? Ainda não tem, eles vão montar, mas depois vai ser liberado. Bom, aqui ela já estava na conclusão, mas ela ia falar um pouco, ela ia dar mais um exemplo aí de resumo da qualificação, de como montar em diferentes níveis. Então ela falou primeiro do júnior, depois do pleno, e a última que agora acabou cortando é do sênior, que era com mais experiência e ali com mais informação, obviamente, e sendo mais objetivo para não ficar muito prolixo, né? Gente, o resumo do que a gente queria passar para vocês é isso. Então foi um pouco, a gente está dividido em passos. Primeiro, como é o mercado, agora como buscar e como buscar, né, montando o currículo, enfim, as formas. A próxima é a entrevista, que é o próximo passo do processo seletivo, e a gente pretende encerrar com a feira de profissões, que estamos montando ainda o escopo, mas tem bastante coisa para a gente abordar. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não? Dois comunicados importantes. Eu vou mostrar aqui o nosso site do projeto para depois vocês terem acesso ao vídeo e à apresentação. É legal também, às vezes, quem não pôde participar, enfim, ver, ou vocês pegarem os modelos lá e passar para outras pessoas, enfim, e também para montar o currículo de vocês. Isso tudo vai estar no nosso site aqui. Então, nosso site é o www.ae.com.br/projeto educação. Vamos ver se abre, porque parece que a internet está meio ruim. Mas lá tem um tópico, tem todas as ações que a gente está fazendo aqui na escola, e uma delas é a oficina de RH, que a gente vai colocar todos os materiais dessas palestras e os vídeos também. Um outro comunicado importante: dentro das oficinas de RH, a gente está organizando uma visita lá para a empresa, para a nossa empresa, que chama Caminho da Notícia. Eu acordei com a Carmen que eu quero tornar esse programa constante, então formar grupos periódicos da escola para conhecer a nossa empresa. Então, como a gente lá é para passar tanto na Agência Estado, que é a nossa empresa, como o Grupo Estado, que é o Estadão, para passar no processo produtivo do jornal, ver as impressoras lá, para vocês terem uma ideia. A impressora de jornal tem 4 andares de altura, então é uma coisa muito legal de ver o jornal rodando, como é feito, de passar pela redação, onde os jornalistas escrevendo as matérias, passar pela rádio do Estadão também, para ver como é gravado uma rádio, como funciona, enfim, e passar na Agência Estado também para ver
como que a gente trabalha lá, como é o prédio, enfim. Esse programa geralmente acontece com todos os funcionários que entram, então todo mundo que entra lá, a Larissa deve ter feito esse caminho quando entrou, faz parte do nosso processo de integração, e a gente recebe também faculdades para visitar, geralmente faculdades de jornalismo, para o pessoal conhecer como o Estadão funciona. Rádio e TV também? Rádio e TV também. Então, vocês como são os nossos pupilos aí por projeto social, e eu puxando a sardinha pela oficina de RHC, eu sou o responsável também, eu vou dar a oportunidade para a gente começar as turmas para o pessoal que está frequentando a oficina de RH. Então eu estou acordando com a Carmen, essa primeira visita está programada para o dia 21/10, então 21 de outubro já. A ideia é vocês passarem a manhã toda lá, então em vez de estar aqui na escola, vocês vão estar lá. Eu estou fechando todos os detalhes, mas a ideia é que vocês comecem lá entre 9 e 9h30, passar por todos os processos produtivos, por todas as áreas lá para conhecer como a gente funciona. Aí uma amiga minha do RH lá da seleção vai falar um pouco de vocês, a gente vai conversar, vai explicar o que o Estadão faz, eu vou explicar o que a agência Estado faz. Terminado tudo isso, vocês vão almoçar lá com a gente, no restaurante lá da empresa, e aí o nosso diretor, o Daniel Park, vai almoçar também junto com a gente. Então provavelmente vai almoçar eu, o diretor da agência Estado, que é o idealizador do projeto também, responsável junto comigo, meu chefe também, de a gente almoçar juntos para conversar e trocar experiência, alguma dúvida que venha a surgir. Então, se todo mundo participar, acho que vai ser bem legal para vocês conhecerem um pouco da empresa. Então, a gente vai até usar como base, todo mundo assinou a lista de presença? Alguém falta você? Tá, é interessante quem não assinou colocar também, porque em cima dessa lista de presença a gente vai montar essa primeira turminha. Dando certo isso, a gente vai começar a divulgar aqui na escola para as pessoas se inscreverem, e aí mensalmente ou bimestralmente essas turmas vão lá visitar e fazer a mesma coisa que vocês vão fazer. Tá bom? Dúvida? Não? Tudo ok? Obrigado, gente, pela disponibilidade. Espero que vocês tenham aproveitado aí.